Já imaginou como um homem simples pode mudar o rumo da história sem buscar os holofotes? Jessé, pai de Davi, é exatamente isso, uma figura quase invisível, mas essencial. Ele representa o poder das pequenas ações e da fé silenciosa que, sem alarde, constrói legados. Mesmo sem ser tão conhecido, ele foi peça-chave para que o maior rei de Israel emergisse. Ficou curioso para entender como um pastor de Belém se tornou fundamental no plano divino? Vamos desvendar essa história fascinante. Mas antes, deixe aqui o seu like e se inscreve em nosso canal. Assim, você continuará recebendo os nossos vídeos. Jessé, o patriarca de uma linhagem que mudaria a história, não era apenas um homem comum em Belém. Sua ascendência já carregava um peso significativo, ele pertencia à tribo de Judá, um dos 12 filhos de Jacó. E como se não bastasse, era neto de Boaz e Ruth, um casal cuja história de fé e lealdade ainda ecoa como exemplo de persistência. Imagine carregar esse legado. A economia de Jessé não vinha de empreendimentos ousados ou de riqueza herdada, ele era um simples criador de ovelhas e cabras. No entanto, sua influência em Belém era notória. Seria como um pequeno empresário de hoje, respeitado pela comunidade local e conhecido pelo seu trabalho árduo e honestidade. Apesar de seu trabalho humilde, Jessé era um homem de visão e valores fortes. Ele entendia que, para construir um futuro sólido, não bastava apenas prover o sustento material. Assim como um pai moderno que investe na educação e desenvolvimento dos filhos, Jessé preparava sua família para algo maior. Seus filhos cresceram em um ambiente que misturava fé, disciplina e trabalho duro. E isso se refletiu em como ele liderava sua casa, fazendo com que todos entendessem que eram parte de algo muito maior do que apenas uma família comum. É como quando ensinamos a nossos filhos que cada pequeno ato de responsabilidade e caráter pode abrir portas que nem imaginamos. Mas o que torna Jessé realmente especial é que, embora tivesse o respeito de todos, ele nunca buscou protagonismo. Seu papel, ao contrário, era de suporte e sustentação, um pouco como aqueles que trabalham nos bastidores para garantir que o espetáculo aconteça sem problemas. Muitas vezes, é essa base sólida que permite que grandes coisas aconteçam, mesmo que as pessoas não percebam de onde vem essa força. E Jessé, com sua família e suas ovelhas, preparava o palco para que algo grandioso surgisse de sua casa, algo que ainda estava por vir. Algo que mudaria para sempre a história de sua linhagem e do seu povo. Jessé foi abençoado com uma família numerosa, pelo menos 8 filhos e 2 filhas, cada um com sua própria personalidade e potencial. No entanto, esse número exato de filhos ainda gera debate entre estudiosos, pois algumas listas bíblicas omitem um dos filhos, Eliú. Isso pode parecer apenas um detalhe, mas imagine como esse tipo de omissão poderia afetar a percepção que temos sobre uma pessoa ou uma família. É como se hoje ignorássemos um dos irmãos em uma árvore genealógica. Para Jessé, cada filho era um presente, uma peça essencial no quebra-cabeça de sua vida e de sua casa. Ele sabia que cada um deles tinha um papel único, mesmo que a história nem sempre tenha registrado isso com exatidão. A relação de Jessé com seus filhos refletia os desafios e expectativas de um pai que deseja o melhor para cada um, mas que, ao mesmo tempo, precisa lidar com a realidade de suas próprias limitações. Imagine a pressão de educar tantos jovens em uma época onde a sobrevivência dependia diretamente do trabalho árduo e da disciplina. Jessé não apenas os alimentava fisicamente, mas buscava nutri-los com valores e princípios que, ele acreditava, seriam cruciais para o futuro. Era como se cada conselho dado ao redor da mesa fosse uma semente plantada, esperando o momento certo para germinar e dar frutos. E ele estava prestes a descobrir que um desses frutos seria extraordinário. No entanto, a dinâmica familiar nem sempre é simples, especialmente em uma casa cheia de personalidades fortes. Havia rivalidade entre os irmãos, como acontece em qualquer família. E isso se intensificaria quando o profeta Samuel aparecesse para escolher, entre todos, aquele que seria ungido como o próximo rei. Imagine o misto de orgulho e preocupação que Jessé deve ter sentido ao apresentar cada um de seus filhos. Mas no fundo, ele sabia que todos tinham um propósito, mesmo que o plano divino ainda não estivesse claro para ele. Às vezes, a vida é assim, as coisas não fazem sentido até que, de repente, tudo se encaixa. E, naquele momento, a história da família de Jessé estava prestes a tomar um rumo surpreendente. Quando o profeta Samuel chegou à casa de Jessé, ninguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer.
Jessé, um pai orgulhoso, apresentou seus 7 filhos mais velhos ao profeta, acreditando que um deles seria o escolhido. Eles eram fortes, bem apessoados, homens que, na visão de qualquer um, tinham um perfil ideal para liderar. No entanto, para cada um deles, Samuel ouvia a mesma resposta de Deus: não é esse. A situação era desconcertante, como se em uma entrevista de emprego todos os candidatos mais qualificados fossem descartados sem explicação. O que Jessé não sabia é que o verdadeiro escolhido ainda estava no campo, cuidando das ovelhas, longe dos olhares de todos. Foi só quando Samuel insistiu que Jessé, um pouco relutante, chamou Davi, o caçula, para a reunião. Davi não tinha a estatura ou a experiência dos irmãos, mas trazia consigo algo que nenhum deles tinha: um coração segundo o coração de Deus. Ao vê-lo, Samuel imediatamente soube que estava diante do futuro rei de Israel. E, ali, na frente de toda a família, ele ungiu com óleo, um gesto simbólico que selava o destino daquele jovem pastor. Imagine a surpresa de todos. É como se um jovem estagiário fosse anunciado como o novo CEO de uma grande empresa. Ninguém entendia o que aquilo significava de fato, mas o impacto daquele momento ecoaria por toda a história de Israel. Para Davi, aquele ungimento foi um chamado para algo muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Ele voltou para o campo, para as mesmas ovelhas, mas agora com uma nova perspectiva. Às vezes, na vida, recebemos sinais de que estamos destinados a algo grande, mesmo que, no momento, isso não pareça fazer sentido. É como quando uma oportunidade inesperada surge e você, sem saber o porquê, sente que precisa agarrá-la. O ungimento de Davi foi isso, um chamado silencioso que começaria a moldar o homem que ele se tornaria. E ali, no silêncio dos campos de Belém, o futuro rei começava a entender que seu caminho seria cheio de desafios, mas também de conquistas extraordinárias. Quando Saul, atormentado por um espírito maligno, buscava alívio, foi sugerido que um jovem talentoso com a harpa fosse chamado para acalmá-lo. E quem melhor para a tarefa do que Davi? Aparentemente, o destino estava desenhando um caminho onde Davi entraria na vida do rei, não como um guerreiro ou adversário, mas como alguém que traria paz ao coração conturbado de Saul. Jessé, embora apreensivo em ver seu filho caçula partir para a corte real, entendeu que essa era uma oportunidade única. Imagine um pai permitindo que seu filho adolescente vá para um estágio em uma grande corporação, sabendo que, além de ganhar experiência, ele poderia estar entrando em um ambiente repleto de desafios imprevisíveis. Mesmo sem entender completamente o que Deus planejava para Davi, Jessé foi um suporte silencioso, enviando-o com provisões e apoio emocional. Quando o jovem Davi se apresentou diante do rei, o contraste era evidente: de um lado, um governante poderoso e atormentado, do outro, um pastor humilde e cheio de esperança. E, como esperado, a música de Davi trouxe uma paz temporária a Saul, criando um vínculo entre eles. Mas Jessé sabia que aquela relação era frágil. Assim como vemos hoje pessoas talentosas que entram em ambientes corporativos cheios de intrigas, a posição de Davi estava longe de ser estável. Ainda assim, ele cumpria sua função, sem perder a humildade que seu pai lhe ensinara. Depois, quando Davi foi enviado ao campo de batalha com a simples missão de levar alimentos para seus irmãos, a história tomou um rumo inesperado. Ninguém, nem mesmo Jessé, poderia prever que seu filho enfrentaria Golias e mudaria o curso daquela guerra. Imagine a cena: um jovem sem qualquer treinamento militar, armado apenas com uma funda e uma fé inabalável, derrubando o gigante filisteu. Foi como se o estagiário da empresa se tornasse, de repente, o herói do dia. Para Jessé, aquele momento não era apenas sobre vitória, mas sobre ver seu filho realizar o impossível, algo que desafiava qualquer lógica humana. E, a partir dali, Davi não seria mais apenas o caçula da família, ele começava a trilhar o caminho que o levaria ao trono de Israel. Jessé pode ter vivido como um simples pastor em Belém, mas sua importância vai muito além do que suas ovelhas ou suas terras poderiam sugerir. Nas profecias messiânicas, ele é citado como a raiz de onde brotaria um novo renovo, um sinal de esperança e restauração para todo o povo de Israel. Não é à toa que, no Novo Testamento, ele aparece na genealogia de Jesus, o Messias. Pense nisso: de uma vida discreta e dedicada à família, Jessé se torna um marco no plano divino que traria redenção ao mundo inteiro. É como se um pequeno empresário de uma cidadezinha se tornasse o fundador de uma empresa global que impacta milhões.
E esse legado não é apenas uma referência histórica, mas uma mensagem poderosa para quem se sente insignificante ou perdido em meio à rotina. Assim como Jessé, muitos de nós acreditamos que nosso papel na vida é pequeno, sem grande relevância. Mas, assim como uma pequena semente pode se transformar em uma árvore majestosa, um simples gesto, uma atitude de fé, pode ressoar através das gerações. Jessé, sem saber, plantava uma semente que daria origem ao maior nome da história. Esse é um lembrete de que nunca devemos subestimar o impacto que nossas ações podem ter, mesmo que, à primeira vista, pareçam insignificantes. O apóstolo Paulo, ao falar sobre a linhagem de Jesus, destaca que ele é a raiz de Jessé, aquele que traz esperança e salvação para todos os povos. Isso mostra como um homem comum, com uma vida comum, pode estar ligado a algo extraordinário. E se pensarmos bem, todos nós somos capazes de algo assim, contribuir, mesmo que indiretamente, para algo muito maior do que nós mesmos. A história de Jessé nos ensina que o que importa não é a visibilidade ou o reconhecimento imediato, mas o impacto duradouro que nossas vidas podem ter. E a linhagem de Jessé, culminando em Jesus, é o maior exemplo de como uma vida aparentemente comum pode transformar a história. Agora que você conhece a história de Jessé, já parou para pensar no impacto que suas próprias ações podem ter? Assim como ele, você não precisa estar em destaque para fazer a diferença. Pequenos gestos, escolhas aparentemente insignificantes, podem moldar o futuro de maneiras que você nem imagina. E aí, o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar acreditando que sua vida não tem importância, ou vai começar a agir com propósito, sabendo que, como Jessé, você pode ser a raiz de algo grandioso? Afinal, cada um de nós carrega o potencial de transformar a história, mesmo que o reconhecimento não venha imediatamente. O que você está esperando para dar o próximo passo? Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar descobrindo lições valiosas como essa. Vamos juntos explorar os ensinamentos que podem mudar vidas.